bom estar com você mais uma semana. Espero que você tenha se divertido bastante. Na semana passada, nós conversamos a respeito das características dos seres vivos e nós vimos que eles vivem em ambientes muito diferentes. Cada ser vivo tem a capacidade de viver num ambiente específico. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Lembrando que na semana passada nós fizemos juntos uma atividade muito legal, que relacionava cada ser vivo no ambiente em que vive. Vamos relembrar? Veja lá, nessa atividade da página 8 do seu livro, nós vimos que no deserto vive, por exemplo, cactos, que são tipos de plantas específicas desse tipo de ambiente. Inclusive, vamos falar bastante sobre o cacto hoje. Vimos também que um animal muito característico dessa região é o camelo. O camelo tem características que o possibilita viver nesse tipo de ambiente, ou seja, num ambiente que tem pouca água disponível. Outro tipo de ambiente que nós vimos foi o fundo do mar. No fundo do mar, nós inserimos o tubarão e a estrela do mar como seres vivos que pertencem a esse tipo de ambiente. Na floresta, nós inserimos a onça-pintada e a bromélia, que são animais bem característicos desse tipo de floresta. E, por fim, a região polar, com o urso e a foca. E também, ao fazer essa atividade, nós conversamos algumas características. Então, eu falei, por exemplo, do urso polar, que o urso polar ele é branquinho para conseguir se camuflar nesse ambiente, entre outras características. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as características específicas dos seres vivos para saber por que eles conseguem viver nesse ambiente. Segue aí comigo. Abra o seu livro na página 9. Se você ainda na página 9 do livro, tem algumas. O título é Um Lugar para Cada Ser Vivo. Pelo título, a gente já começa a entender que cada ser vivo tem um lugar. Vamos conhecer o lugar específico de 3 seres vivos bem diferentes. O primeiro aí é o cacto, chamado como xique-xique. Nome muito legal esse, né? Temos também outro ser vivo, que é o urso polar. O urso polar, eu penso que ele é o mais diferente de todos. Eu nunca vi um urso polar de perto. E vamos falar também a respeito dos peixes. Peixe a gente tem mais contato, né? Tem gente que tem peixe em casa, num aquário, ou que às vezes sai de vez em quando com a família para pescar, compra para poder fazer na sua casa, né? Como na refeição. Vamos entender o que esses seres vivos têm que os possibilita viver num local específico. Mas antes disso, vamos pensar comigo. Que tipo de ambiente o cacto vive? Onde será que o cacto vive? Nós vimos na aula anterior o local dele, que é o deserto. E o urso polar? O urso polar vive no polo, especificamente no polo norte. É só no polo norte que se encontra o urso polar. E por fim, que tipo de ambiente o peixe vive? Ora, o peixe vive na água. E aí nós vamos encontrar peixes em lagoas, peixes em rios, oceanos e alguns no aquário, ok? Vamos ver especificamente cada um desses seres vivos e ver que característica eles têm para conseguir sobreviver no ambiente. Começando lá pelo cacto. O cacto vive em que ambiente mesmo? No deserto. No deserto tem muita ou pouca água? Pouca água, é um local bem seco. Olha aí na imagem, um ambiente muito seco. O que será que o cacto tem para conseguir sobreviver nesse ambiente? O que será que tem no seu corpo? Ou o que será que ele faz? Vamos ver? Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. Atenção agora. Os cactos, por exemplo, precisam de pouca água e por isso podem viver em ambientes secos. Olha que interessante. O cacto
cacto, ele não precisa de muita água para sobreviver. E é por isso que o ambiente preferido dele, ou o ambiente em que ele é encontrado frequentemente, é no deserto, onde tem pouca água. Mais para frente, quando você estiver no 6º, no 7º ano, você também vai poder entender que o cacto tem outras características que facilitam viver no ambiente com pouca água. Mas agora, nesse momento, é importante a gente entender que o cacto vive no deserto porque ele precisa de pouca água para sobreviver. Legal? Vamos ver outro ser vivo. Qual será? Urso polar. Por que será e como o urso polar consegue viver num ambiente tão frio? Nossa, só de ver essa imagem cheia de neve já até me dá um pouquinho de frio. Não sei você. O que será que o urso polar tem que o garante sobreviver num ambiente tão frio? Ele até prefere viver nesse tipo de ambiente. Vamos ver? Olha só. Os ursos polares têm uma camada de gordura sobre a pele que os ajuda a manter o calor do corpo. Olha só, o urso polar, ele no seu corpo tem muita gordura e ele é todo peludão, de maneira que ele nem sente tanto frio. É por isso que ele prefere esse tipo de ambiente. Imagina só um urso polar com tanta gordura ao redor do seu corpo e tão peludo assim, se ele vivesse aqui na nossa região do Brasil. Nossa, ele ia sofrer muito, com muito calor. Então, o urso polar, ele vive nesse ambiente bem gelado, porque ele quase não sente calor. Ou seja, ele precisa viver num ambiente com muito gelo, porque o corpo dele é muito quentinho. E aí, quando a gente fala em urso polar, a gente precisa lembrar que as atitudes do ser humano têm prejudicado muito o ambiente. E isso está provocando um aumento da temperatura do mundo. E quando aumenta a temperatura, o que acontece com o gelo? Ele derrete ou continua gelo? Derrete. E aí, o que vai acontecer? Conforme o ser humano polui, isso vai aumentar a temperatura do planeta e vai fazer o gelo onde o urso polar vive vai começar a derreter. Consequentemente, vai ter uma hora que não vai ter onde o urso polar viver. Olha só como cada ser vivo tem adaptações para viver no seu ambiente, mas esse ambiente é natural. E como nós, seres vivos, podemos interferir de maneira negativa, nesse caso, na sobrevivência dos outros seres vivos. Vamos pensar nisso. Mas agora, nós vamos falar de mais um ser vivo e uma adaptação específica que ele tem para viver no ambiente dele. Qual será esse animal, você lembra? Olha só, é o peixe. O peixe, como nós dissemos, ele é aquático. Ele vive na água, seja água doce, no rio ou na lagoa, ou também na água salgada, que são os oceanos. O que será que o peixe tem que o possibilita viver nesse ambiente que é tão diferente do nosso? Nós vivemos no ambiente terrestre e somos acostumados a viver nesse tipo de ambiente. Mas o peixe não. O que será que ele tem que o possibilita viver na água? Vamos ver? Olha só. A maioria dos peixes respira dentro da água. Gente, é claro, para conseguir sobreviver na água, primeiro ele tem que conseguir respirar lá. Mais para frente, quando você estiver no 4º, no 5º ano, você vai aprender como que o peixe respira. Mas agora é importante a gente saber que o peixe vive na água porque ele consegue respirar na água. Isso não acontece com a gente. Imagina só, quem não sabe nadar, quando cai na água, pode morrer afogado porque não sabe respirar, não consegue respirar na água. Olha a imagem e tente dizer para mim qual outra característica que possibilita ao peixe viver na água. Principalmente se locomover na água. O que será que o peixe tem que faz com que ele consiga se deslocar nesse ambiente aquático? Olha só, esses animais têm nadadeiras.
Veja que interessante. Se não tiver nadadeira, muito dificilmente vai conseguir se locomover na água. Se não conseguir se locomover, vai ser difícil capturar o seu alimento. Então, o peixe, ele tem duas características que o faz sobreviver no ambiente aquático. Primeiro, consegue respirar na água e segundo, tem nadadeiras. Olha que legal! Todas essas características dos seres vivos que os possibilitam viver em determinado tipo de ambiente recebem um nome específico. Vamos ver qual é esse nome? Olha lá no finalzinho da página 9 do seu livro. Lá no finalzinho, no último parágrafo, diz o seguinte: as características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações. Essa informação é tão importante que, se você tiver com o seu livro, você pode grifar essa parte. É muito importante. Então, adaptações são as características que cada ser vivo possui para viver em determinado tipo de ambiente. Nós dizemos, então, que cada ser vivo é adaptado ao ambiente em que ele vive. O cacto chique-chique é adaptado ao deserto. O urso polar é adaptado a viver em regiões muito frias, cobertas por neve. E, por fim, o peixe, ele é adaptado a sobreviver no ambiente aquático. E tem muitos outros seres vivos adaptados a viver em determinado ambiente. Que ambiente que você vive? Pense, e você pode anotar também, quais são as suas adaptações que possibilitam você e a sua família viver no ambiente terrestre. Anote aí que na semana que vem vamos conversar sobre isso, ok? Mas agora nós vamos verificar o que nós aprendemos até o momento, fazendo uma atividade. Olha lá, no seu livro, na página 13, nós faremos a atividade número 4. Vamos fazer juntos. O enunciado está escrito o seguinte: leia o texto sobre o urso polar, depois faça o que se pede. Então, primeiro nós vamos ler o texto. Acompanhe aí. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimento. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. Ótimas nadadeiras? Sim, porque o urso polar ele precisa mergulhar para capturar o seu alimento. Mas tem uma palavra em destaque que é a palavra camuflagem. Você sabe o que significa? Eu não lembro dessa palavra, mas aí ao lado tem a explicação. Vamos entender o que significa camuflagem. Olha só. Camuflagem, tipo de adaptação ao ambiente. Adaptação, características que os possibilitam viver no ambiente. Então, camuflagem é um tipo de adaptação. Vamos continuar. Animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebidos. Olha só, quando um ser vivo ele consegue se camuflar, é como se ele conseguisse se esconder no ambiente. Eu não sei se você já assistiu, mas tem um filme que eu gosto muito que chama Monstros S.A. E um desses seres vivos, um desses monstros, ele é um lagarto que ele consegue se camuflar no ambiente. Como seria isso? O corpo dele muda a parte externa de maneira que ele fique igualzinho ao ambiente. Então, por exemplo, se o ambiente é de bolinha, ele consegue ficar com o corpo cheio de bolinha. Se o ambiente é amarelo, o corpo dele fica amarelo. E assim ele consegue se camuflar, se esconder. Outro exemplo está no filme Procurando Dory. No Procurando Dory tem um polvo que ele consegue se camuflar, ou seja, se esconder no ambiente. Isso, como está escrito no texto, é uma adaptação, ou seja, é uma forma que o animal tem para ficar disfarçado no ambiente. Como está escrito no texto, o urso polar tem essa característica, porque ele é branco e vive na neve, que é cor branca.
Agora a gente vai fazer as questões. Letra A. Qual é o ambiente do urso polar? Ai, eu acho que eu acabei de falar a resposta. Onde o urso polar vive? Olha só, no ambiente com gelo, especificamente no Polo Norte, como nós já tínhamos visto. Agora vamos para a próxima questão. Grife no texto as características do urso polar que o permitem viver nesse ambiente. O que será que tem no texto que nos indica que são adaptações, ou seja, características do urso polar para ele conseguir viver na neve? Será que você consegue identificar aí no texto? O que será que o urso polar tem para conseguir viver nesse ambiente? Consegue grifar aí? O que eu consegui achar foi, primeiro, pelo branco e grandes patas. Pelo branco para se camuflar, ou seja, se disfarçar no ambiente, e as grandes patas para ele conseguir andar na neve. Olha só, dependendo se as patas dele não forem tão grandes, ele não consegue andar na neve. Isso tudo são adaptações do urso polar para ele viver nesse ambiente, ok? Bom, mas nós estamos falando de um ser vivo no seu ambiente. Mas será que só existe ser vivo no ambiente? Além de ser vivo, o que mais que tem? Vamos ver uma imagem. A imagem do livro na página 10. Nessa imagem do livro, observe aí que lugar bonito, é uma cachoeira cheia de rochas ao redor. Nós conseguimos ver aqui o tronco de uma árvore, várias plantinhas, vários musgos em cima dessas rochas. Mas além de plantas, o que mais que tem nesse ambiente? Observe aí e diga. Além de plantas, o que mais você consegue ver? Olha, eu consigo ver aqui na seta a água e também rochas. Água e rocha é um ser vivo? Eu acho que não. Então, o que será que eles são? Vamos ver. Água e rocha são exemplos de elementos não vivos do ambiente. Vamos pensar comigo. Se a gente deixar a rocha num lugar, vai acontecer alguma coisa com ela? Ela vai precisar se alimentar? Vai se desenvolver? Não. Então, é por isso que água e rocha não são seres vivos. São fatores não vivos do ambiente. Aí na sua casa, quais são os fatores não vivos? Ou seja, o que não é ser vivo da sua casa? Pense aí e anote. Mas pense também que esses fatores não vivos são muito importantes para a gente sobreviver. Por exemplo, a água é importante para a gente se hidratar e é o local de sobrevivência do peixe que a gente acabou de ver. As rochas são importantes para fazer o ambiente terrestre onde a gente vive. Nas rochas também existem outros seres vivos, como, por exemplo, os musgos que vocês estão vendo aí. Além de tudo isso, tem o sol aqui no cantinho, que está representando a luz. A luz também é um fator não vivo do ambiente, muito importante para a nossa sobrevivência. Vamos ver tudo isso na forma de um QR Code? Olha só, aí na página 10 tem um QR Code, ele é muito legal porque ele é uma atividade sobre os fatores não vivos. Se você não tiver o seu livro, você pode pausar o vídeo e focalizar com o seu aplicativo. Se não conseguir nesse momento, não tem problema. Assim que você receber o seu material, você poderá explorar mais esse joguinho que é muito legal, ok? Se você conseguir focalizar agora, você pode brincar aí com a sua família. E agora, a gente vai verificar o que nós aprendemos. Vamos agora abrir o nosso livro na página 12. Lá na página 12 do nosso livro, nós faremos uma atividade juntos
para verificar se a gente entendeu o que é ser vivo de fator não vivo. Preste atenção. Número 1. Em um jardim, podemos observar a interação entre seres vivos e fatores não vivos, conforme mostra a imagem ao lado. Então, olha aqui na imagem, nós podemos ver vários seres vivos, mas também tem fatores não vivos. Vamos ver se você sabe, hein? Assinale a alternativa que apresenta um fator não vivo presente nesse ambiente. Quais são as opções? Árvore, borboleta, rocha e ser humano. Vamos lá. O que será que não é vivo nessa imagem? Será que é a árvore, a borboleta, a rocha ou o ser humano? O que você acha que não é vivo nesse ambiente? E que a gente viu agora há pouco na imagem anterior de um elemento que não tem vida. Olha lá, o que você pode assinalar aí? Eu assinalei a rocha. Isso mesmo. Então, a rocha é um elemento não vivo do ambiente. Mas, além da rocha, a gente pode pensar na iluminação do ambiente, podemos pensar na água que existe, muitos outros elementos não vivos que compõem aí a paisagem. Espero que você tenha gostado da aula desta semana. Neste vídeo, nós aprendemos as adaptações dos seres vivos e também fatores vivos e não vivos do ambiente. Na próxima aula, a gente vai conhecer mais ainda sobre os seres vivos. Por isso, é muito importante que você faça essa atividade aqui da germinação das sementes, ok? Desejo uma ótima semana, muito estudo e diversão. Até lá!